Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje estamos juntos na sexta-feira, dia 5 de novembro, nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, para dar mais um passo em direção do Natal. E lembramos também que hoje é o terceiro dia da novena de Nossa Senhora de Guadalupe, que convidamos a fazer com a oração do cerco. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e alegria a todos. Muito bom poder estar com vocês para meditar a palavra de Deus, que está nos conduzindo e nos preparando a esse Natal de Jesus. E hoje vamos meditar na palavra de Isaías, capítulo 29, versículos de 17 a 24. Iniciaremos com o trecho de Isaías, do livro do profeta Isaías. Muito em breve não será o Líbano transformado em pomar, e o pomar não parecerá um bosque. Nesse dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos do cego, libertos da escuridão e das trevas, tornarão a ver. Os pobres voltarão a se alegrar com Yahvé, e os indigentes da terra ficarão felizes com o Santo de Israel. Pois não haverá mais ditador, e aquele que zombava de todos desaparecerá. A todos os que tramam o mal serão eliminados. Os que acusam alguém no processo, os que no tribunal fazem armadilha para o juiz e por um nada arruinam o justo. Por isso, assim diz Yahvé, Yahvé Deus da casa de Jacó, Ele que resgatou Abraão. Jacó não ficará envergonhado, seu rosto não ficará pálido, porque vendo o trabalho de minhas mãos no meio deles, santificará o meu nome, santificará o Santo de Jacó, e temerá o Deus de Israel. Aqueles que haviam perdido a cabeça compreenderão, e aqueles que protestavam hão de aprender a lição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os pobres e humildes, Anauim, se alegrarão em Yahvé, e os pobres exultarão no Santo de Israel. Hoje vamos dar mais um passo em direção do nosso Natal. Não esqueçamos de construir um presépio bonito na nossa casa e, sobretudo, dentro do nosso coração. Natal é a festa dos pobres, dos Anauim, isto é, de todos aqueles que são pobres por dentro e por fora. Por dentro quer dizer na humildade profunda, por fora, numa pobreza real. São os que ficam sempre de mãos vazias porque distribuem e partilham tudo o que têm. Eis o Espírito do Natal. Confiai sempre em Yahvé, que humilhou os orgulhosos, destruiu-os, deitou-os por terra, lançou-os abaixo do pó. Os pés dos humildes e os passos dos pobres acalcam. Esta é uma citação sempre de Isaías, no capítulo 29, versículo 4 a 6. A palavra de Isaías que preanuncia o Natal é muito forte, e a palavra típica do Messias, a missão do Cristo, de Jesus, do nosso Redentor. Os surdos ouvirão a palavra. Os cegos, libertos da escravidão e das trevas, tornarão a ver. Os pobres voltarão a se alegrar com Yahvé, e os indigentes da terra
ficarão felizes. Esta é a música do Natal e esta é a música da redenção. A começar de Maria, no Cântico do Magnificat, que todos nós conhecemos, nós percebemos como o Natal é o Natal dos pobres, dos Anauim, antes de mais nada. Maria, na sua simplicidade de uma moça de 15 anos, totalmente entregue a Deus, proclamou este o seu canto, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. De bens saciou os famintos e despediu sem nada aos ricos. E depois de alguns anos, o Filho dela, Jesus Cristo, Senhor nosso, ele proclama as bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, felizes os pobres, diz Lucas, os pobres por dentro e por fora, os Anauim, porque deles é o reino do céu. Para quem olha com os olhos penetrantes a palavra de Deus, ele descobre que o sentido profundo do Natal, o sentido profundo da vinda de Jesus é anunciar aos pobres a boa nova, como fala Lucas no capítulo 7. O Espírito, no capítulo 4, em primeiro lugar, e depois no capítulo 7. O Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou a anunciar aos pobres a boa nova. E de novo, quando os discípulos de João perguntam a Jesus, és tu o Messias? Jesus responde, e de relatar a João o que vocês estão vendo, os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos recuperam a vista, e a boa nova é anunciada aos pobres. Estamos lembrando de tudo isso para entender com profundidade quanto é importante e essencial para estar em sintonia com Jesus, para receber a graça do Natal, ser pobres. Pobres por dentro e por fora. Esta é a compreensão, a intuição que Deus deu para nós da missão Belém, desde o primeiro momento que começamos a nossa caminhada. Não basta falar, eu sou desapegado, eu possuo, mas eu não estou ligado, eu sou desapegado dos meus bens. Mas isso é um engano. A gente está se autoconvencendo de uma mentira. Eu tenho bens, mas eu não partilho. Este que é o problema. Eu posso dizer que eu estou desapegado, posso insistir sobre isso, posso dizer isso, mas não é verdade. Se eu fosse desapegado mesmo, então doaria e partilharia os meus bens com os pobres. Então é necessária uma pobreza também por fora, uma pobreza real, uma partilha. Qualquer coisa que eu tenha a mais do meu irmão, do que o meu irmão, eu posso partilhar. Fosse até um grão de feijão. E nesses dias estamos falando muito dos apadrinhamentos dos nossos meninos, das crianças do Haiti. Pensa um pouco. Com R$50 por mês, R$1,50 por dia, você pode fazer viver uma criança. Pode dar um futuro a uma criança, pode fazer comer uma criança. Então, existe uma partilha externa. O que é R$1,50? Às vezes você gasta com bala, com outras coisas. E a partilha exterior, externa, ela é essencial para se tornar pobres por dentro. E é claro que a pobreza por dentro é a mais fundamental, porque é de dentro que parte tudo. E isso também é muito misterioso, porque na rua, onde existe uma pobreza lascada, como fala o nosso cardeal, existe também uma grande soberba, às vezes, e um orgulho doentio que trava e crava o nosso irmão na miséria da rua e da droga.
Muitas vezes a vida da rua é uma vida escrava do orgulho, do doentio, da revolta. E a pessoa não quer se domar e sofre até o último por causa da sua revolta e do orgulho doentio. Então, meu irmão, você pode ver como a coisa tem que ser profunda e meditada. Não basta ser pobre materialmente, precisa ser pobre interiormente na alma. E não basta ser pobre na alma, precisa ser pobre também por fora, na partilha. Então hoje nós podemos meditar sobre isso. E, concretamente, com simplicidade, pensar o que eu posso partilhar. Porque se você se torna pobre e de mãos vazias, então é o próprio Deus que te encherá de dons e de presentes, encherá estas tuas mãos vazias de presentes. Mas se você está cheio de coisas, de tranqueira, então você não pode abraçar a Deus, porque você está abraçando a tua tranqueira, que se torna a tua riqueza. Então vamos trabalhar hoje pensando o que eu posso partilhar para receber o presente do Natal. E mais profundamente ainda, eu posso me perguntar como é que eu treino e vivo a minha humildade interior. Às vezes pode ser que os outros me esquecem, eu tenho a impressão que os outros me esqueçam, que não me valorizem. Isso também é ser pobre, é ser escravos. Como fala Jesus, vocês são pobres servos. Digam, fizemos o que devíamos fazer, nada mais. Isso é trabalhar o próprio orgulho para que se torne uma pobreza, Então, meus irmãos, que hoje seja um dia em que lutamos para construir a nossa pobreza interior e exterior. É muito bonito perceber o quanto Jesus cuida de nós, o quanto Jesus quer nos tornar verdadeiramente anauins para ser realmente dele, né? Perceber que não basta só palavras, mas que é preciso concretizar a palavra de Deus na nossa vida a partir de escolhas profundas, de escolhas concretas, né? E podemos começar mesmo a partir desse advento, nesse tempo em que Jesus nos chama a essa conversão profunda, mas já a partir também dos gestos, não só da reflexão da sua palavra, mas da colocação em prática dessa palavra de Deus. Peçamos a Deus essa graça, né? E hoje mesmo, já comece a olhar o que você tem a mais, o que você pode doar, o que você precisa se despojar, para que o menino Deus possa vir nascer no teu coração, para que você se torne essa manjedoura, esse local onde Jesus pode nascer e ali ser contemplado pelos irmãos. Realmente, nesse dia, busquemos com todas as nossas forças esse ser anauins, esse ser pobres por dentro, mas também por fora, para que realmente essa escolha ela seja real, ela seja concreta e seja um grande testemunho para a nossa vida, mas também para a nossa humanidade, para os nossos irmãos que precisam ver essas escolhas fortes de Deus para que a vida realmente nasça como Ele quer. E vamos retomar algumas frases da introdução. Natal é a festa dos pobres, dos anauim. Aqueles que são pobres por dentro e por fora. Eis o espírito do Natal. Confiai sempre em Yahvé, que humilhou os orgulhosos, destruiu-os, deitou-os por terra, lançou-os abaixo do pó. A pobreza por dentro quer dizer a humildade profunda, e a pobreza por fora quer dizer uma pobreza real. Seja este o nosso esforço de hoje, irmãos, e vamos agora receber a bênção de Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos.